Vamos orar, sim ou não? Pai, bendito é o teu santo nome, meu Senhor, que nos reúne, Deus, nessa noite, Pai, nesse dia para falarmos do teu amor, para anunciarmos o teu nome, Senhor, para fazermos valer, Deus, aquilo que nós temos em nosso coração e guardamos para sempre dentro de nós. A certeza de que nós não estamos, Pai, dispersos nesse mundo, mas o teu amor nos acolheu, o teu amor nos aproximou de ti, Pai. O teu amor nos levou para dentro, Pai, do curral das ovelhas do teu aprisco. Obrigado, Senhor, por nos permitir, Deus, neste dia estarmos certos e lembrados, Pai, de que o Senhor não desamparou absolutamente a ninguém que pôde escutar a tua voz e pudesse, Senhor, reclinar o seu coração para reconhecer o teu governo, o teu senhorio e a excelência deste amor que nós anunciamos nessa terra. Obrigado, Pai. Ó Deus, que assim, Senhor, repouse sobre nós, seja sobre nós, esteja sobre nós, ó Deus, a chancela da graça, nos conduzindo diuturnamente, Pai, numa jornada próspera, bem-sucedida, numa jornada, Senhor, de experiências em Ti, de aprendizados permanentes do Senhor, agora e para sempre, Pai. Assim, ó Deus, nos alegramos nessa noite, abrimos o nosso coração, Pai, para aquilo que o Senhor está ministrando, está falando dentro de nós. E nos alegramos, Pai, porque esse é o dia que o Senhor fez. Esse é o dia que o Senhor fez, para declarar, Pai, este tão grande amor, ó Senhor. E ser, Pai, adorado e ser exaltado por todo aquele, Pai, que celebra o Teu nome e que reconhece o Teu governo e senhorio sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, amém, glória a Deus. Bom, Pai do Senhor Jesus, né? Mais uma vez, Deus seja louvado por todas as coisas. O texto que vem da parte de Deus para nós, para falar do nosso bom pastor que é Jesus, nesse dia do pastor, está em João Evangelho. E vamos tratar esse como texto base, João 10, a partir do versículo 1. João capítulo 10, Evangelho, a partir do versículo de número 1. Você encontrou? Diga amém. Glória a Deus. Está escrito assim, ó: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por qualquer outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem ou vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido, assim como o Pai me conhece a mim. Também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas.
Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Amém? Você pode tomar seu assento? Glória a Deus. Eu sei que nós estamos no meio de pessoas, irmãos em Cristo, e nós sabemos as atribuições pastorais, as responsabilidades pastorais, mas nenhuma delas, absolutamente nenhuma delas. Às vezes nós refutamos o fato de estarmos num dia como esse, celebrando o dia do pastor, como se estivéssemos talvez trazendo algum tipo de ação de vanglória para o homem, e não é absolutamente nada disso. O nosso papel, a nossa missão, a nossa tarefa enquanto pastores, isso foi falado na manhã de hoje, a nossa tarefa enquanto pastores é fazer você estar agarrado com Jesus. O melhor pastor, se você disser assim, mas defina uma condição de excelência de pastorado ou de pastoreio, qual seria a melhor condição? Qual é a melhor condição? A melhor condição é essa, é aquele que te faz estar perto de Jesus, porque Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. Nós vamos conhecer na história de Israel, nos seus altos e baixos, nós vamos conhecer onde que Israel tropeçou nas mais diversas vezes, das mais diversas formas, onde Israel tropeçou. Tem uma instrução de Deus, uma palavra de Deus que é ministrada como profecia e é dada a Ezequiel, capítulo 34, onde Ezequiel fala exatamente do cumprimento de uma promessa que o Senhor daria a Israel e daria ao mundo, daria aos homens, daria um pastor, e esse seria o pastor. Essa seria a figura do pastor, que supriria as necessidades de todas as ovelhas em todas as gerações. Nós estamos falando de Jesus, porque é o Antigo Testamento que prenuncia a vinda do Messias, o nascimento do Messias, e nós já aguardamos a sua volta, o seu retorno. Mas eu quero chamar a atenção para que todas as coisas estejam muito claras no seu entendimento de que tudo aponta para Jesus. E o nosso trabalho pastoral, ele é direcionado para dizer a você e fazer você crer nele, e você está debruçado na presença dele, diante dele. A responsabilidade pastoral fala a respeito disso. E quando você lê um texto como você leu agora há pouco, e nós compartilhamos João 10, nós percebemos exatamente qual era a instrução que Jesus dava. Em seu tempo, Jesus dava para alguns judeus que ainda detinham em seus corações, guardavam em seus corações as práticas da lei mosaica para subsistir, para manter, para estruturar o que eles compreendiam como sendo o melhor relacionamento do homem para com Deus. Era guardar a lei. E aquelas práticas judaizantes que trazia muita gente a falta de compreensão, a falta de entendimento, encontrava um contraponto, encontrava alguém que dizia assim, não é dessa forma, não é desse jeito. Por isso que eu costumo dizer que João 10 é o capítulo que fala da excelência pastoral, que fala da responsabilidade pastoral. Afinal de contas, é o próprio Jesus quem está detalhando o que é ser o bom pastor, e que naturalmente nós não vamos conseguir aqui parar a ele em nossas atividades e atribuições pastorais, mas vamos ter ele como referência, vamos ter ele como parâmetro. E sabe o que é que eu aprendo da vida? É o seguinte: o bom é inimigo do ótimo. O bom é inimigo do ótimo. Quando alguém acha que já fez demasiadamente alguma coisa, que já está expert suficientemente, ela deixa de ter referências, porque ela passa a ser a referência. Não tem absolutamente nenhum pastor na face da terra, absolutamente nenhum pastor que não precise mais de Jesus e já seja esse autossuficiente. Porque no momento que isso acontecer, vai se cumprir o que a palavra nos ensina no livro de Provérbios, que o que precede a ruína é a soberba.
E não há absolutamente vanglória nenhuma em nenhum homem, mesmo exercendo suas funções pastorais, senão aquilo que o apóstolo Paulo disse, que a glória dele era anunciar o nome de Jesus, era declarar o nome de Jesus. De maneira que quando a gente se reúne aqui, a gente se reúne para dizer: Jesus é o bom pastor, Jesus é o bom pastor. E se tem algum ganho nisso tudo, se tem alguma recompensa em tudo isso que a gente está vivendo hoje, é para dizer assim: hoje você sai daqui ainda mais forte, hoje você sai daqui ainda mais apaixonado por Jesus Cristo. Não é pela denominação, não é pelos pastores da denominação, não é pelos irmãos que exercem alguma atividade de ministério, não é isso, porque todas as coisas vão passar, os céus e a terra passarão, mas é a palavra que vai subsistir, ela vai se manter e ela vai continuar sendo preponderante no seu coração, vai precisar ser preponderante, prevalente no seu coração. O que vai fazer você continuar amando e apaixonadamente andar no caminho do Evangelho é saber quem foi que determinou, quem escreveu, quem estruturou esse Evangelho. Quem deve alimentar a sua paixão em continuar nessa jornada não é evento na igreja, não é estrutura física da igreja, não é o seu aporte financeiro, o que ela faz ou deixa de fazer, ou o que ela realiza do ponto de vista de redes sociais ou coisas equivalentes, é o quanto você é atraído à presença de Cristo. E é o que nós estamos fazendo aqui, e é o que a gente quer fazer em todo o tempo da nossa existência nessa geração. Nós entendemos a nossa responsabilidade nessa geração em fazer lembrar ao seu coração de que existe um Cristo que te ama, existe um Jesus que não abre mão de você, existe um Jesus que precisa ser lembrado todos os dias, existe um Jesus que ensina exatamente aquilo que um pastor em suas atividades, suas atribuições corriqueiras, ele tem que fazer, mas entendendo que ele tem como parâmetro supremo e insubstituível Jesus Cristo. Daí quando eu falei que quando alguém demasiadamente se acostuma a fazer alguma coisa, talvez esse se ache tão autossuficiente que não precise de Jesus. Eu vou dizer: pastor em suas atividades precisa de Jesus, qualquer outra atividade dentro do ministério, todos nós precisamos de Jesus, a humanidade precisa de Jesus, o Brasil precisa de Jesus. E a nossa fala, e o nosso grito, e a nossa expressão, ela não está e não deve ficar limitada às nossas quatro paredes da igreja, não, pelo contrário, nós precisamos fazer ecoar esse som de que a glória de Deus seja no Brasil ou fora dele, em qualquer parte do mundo, porque a humanidade precisa conhecer este amor, e precisa conhecer quem é esse que deu e dá a sua vida, quem estabelece o seu dar, a sua oferta, a sua entrega permanentemente. Ele faz isso todos os dias para conosco. Nós temos de Deus, nós temos da parte de Deus, nós temos a entrega de Deus para cada um dos nossos dias de vida, para todos os nossos dias de vida. A Bíblia fala em Jeremias, quando nós lemos aquele texto, célebre texto de Jeremias 3,15, e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. A gente não pode entrar nesse mérito sem entender a razão de ser de tudo aquilo, porque o que acontece naquele momento que Jeremias ele está profetizando, ele está prenunciando um momento difícil que viria. Jeremias está fazendo ali, dizendo assim: olha, Judá, resolve a sua vida, resolve, se arruma, se reposiciona, está errado, o que está fazendo está errado. Israel nesse momento está caindo perante, está sucumbindo perante a sua fragilidade de fé. A prostituição, a Bíblia fala muito a respeito da prostituição espiritual, da prática idólatra. E se a gente procurar na história de Israel, onde Israel caiu por tantas vezes era na prática idólatra. Alguém que não confiava mais em Deus, ou achava que Deus era insuficiente para resolver os seus problemas. E eu não quero tratar Deus aqui como um balcão de solução de problemas humanos, porque senão as pessoas vão querer um relacionamento apenas para tirar alguma coisa dele e dizer: Senhor, resolve meu problema, resolve meu problema, resolve meu problema. Nenhum relacionamento subsiste para alguém que somente resolve o seu problema. Casamento não fica de pé se for para alguém resolver o seu problema. Marido, resolve o problema financeiro, vai pagando as contas, vai pagando. Mulher, resolve o problema financeiro, vai pagando. Isso não é relacionamento. Isso não é relacionamento. Resolver problemas faz até parte da rotina, faz parte da jornada, mas não representa
o relacionamento. Israel tropeça tantas vezes porque deixou de confiar. Ó Jerusalém, por que deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou? Chora, Israel, de vergonha e dor. Olha quantas vezes Israel tropeça, cai e se levanta, porque em algum momento existe um lampejo para alguém dizer assim: mas isso faz sentido, isso é verdade. Aliás, não diferentemente do que a gente vive, porque você bem sabe que não há nenhuma outra alternativa dessa vida para a gente ser bem sucedido, da gente viver uma vida feliz, alegre, uma vida abundante, se não for pelo nosso bom pastor. O bom pastor dá a sua vida para a alegria, para a felicidade, para o sustento, para o suprimento, para o aporte da sua ovelha. Aí você vai dizer: mas eu conheço pessoas que estão assim. Pessoas estão assim como vasos quebrados, completamente quebrados. E talvez você encontre gente que queira recompor os pedaços, os cacos, achando que a coisa vai dar certo. Mas quando você pega para recompor os cacos, você não consegue nada mais do que um mosaico de pedaços que sequer se encaixam mais, porque nada mais faz sentido. Até o momento que a gente reencontra o oleiro e ele começa a refazer o vaso, porque não dá para reaproveitar. Deus não quer reaproveitar nada na sua vida, porque se Ele reaproveitar algo da sua vida, Ele vai estar usando como insumo, como matéria-prima, alguma coisa que você fez. Afinal de contas, você está quebrado porque você fez suas próprias escolhas. Se hoje você vive como um caco, o caco existe pelas decisões próprias de cada um. Se o Senhor pega o caco, é como se Ele dissesse: olha, eu vou pegar novamente as mesmas coisas que você fez de errado, os seus erros, eu vou juntar seus erros, eu vou tentar recompor aqui, vai ficar um negócio aqui semelhante a um aglomerado de erros próprios, de escolhas pessoais que você fez. Mas Ele não vai trabalhar dessa forma, mas Ele não vai fazer desse jeito. Então não adianta, o caco é caco. Caco vai ficar da lembrança, sabe? Caco vai ficar da lembrança. Você vai lembrar daquele vaso bonito que você guardava com tanto carinho, tanto apreço, mas ele passou porque quebrou. A não ser que você queira colar, e se você colar, você vai ter algo como uma figura estranha, tosca, porque não é mais o mesmo vaso, não é original. E Deus não trabalha com reaproveitamento. Ele é fonte. Fonte não reaproveita. Fonte é fonte, fonte fornece, fonte dá. Reaproveitamento é de quem não tem acesso à fonte. É de quem não tem acesso à fonte. Qualquer coisa que você reaproveita, qualquer coisa que você recondiciona, é porque de alguma forma, por alguma razão, que eu não entro nesse mérito, mas por alguma razão você não teve acesso à fonte, ou não teve condição de acessar a fonte. E não diferentemente é quando nós olhamos a estrutura humana, a configuração humana, que não precisa viver dos cacos, que não deve viver dos cacos. E o Senhor está falando com Israel, através do profeta Jeremias, dizendo: Israel, ou Judá, se recoloca no lugar que Deus te fez, que Deus te colocou. Se recoloca no lugar que Deus te posicionou. Sabe, não sei se você já parou para pensar em coisas do tipo, alguém que sabe quem é, o quanto vale. Não estou falando de soberba, não estou falando de vaidade, de orgulho, nada disso. Mas alguém que sabe quem é, o que representa, mas deixa de acessar aquilo que deveria ou que teria por direito. Sabe onde eu quero chegar? Você vai entender bem quando a gente entra na história ou na parábola do filho pródigo, e a gente vê que dos dois filhos, um resolve ir embora e pega a sua herança, e depois de tudo aquilo, de viver dissolutamente, como diz a Bíblia, ele começa a comer da ração dos porcos, ele começa a trabalhar como servo, e aí cai a ficha dele para ele dizer assim: mas, poxa, eu tinha tudo dentro da minha casa, eu tinha meu pai, eu tinha minha família, eu tinha suprimento, eu tinha abastança, nada me faltava. A ponto dele voltar, porque ele começa a reconhecer onde está o seu erro, onde ele caiu, onde ele pecou. Mesmo com toda a vergonha, mesmo com todo o opróbrio. A Bíblia fala do opróbrio, da vergonha. Mas ele volta mesmo assim. E eu vejo exatamente, mesmo porque esse é o propósito da parábola, o Senhor, ele mostra
Qual deve ser a postura de alguém que, olhando para dentro de si, reconhece onde estão os seus erros, suas fragilidades. E reconhecendo onde estão os seus erros, consegue ter sobriedade para voltar e dizer: esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. Por isso que a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça. Porque a graça e o amor de Deus encobrem uma multidão de pecados. Não é para ser o seu cartão. Não tem aquela coisa do cartão, do passaporte que a pessoa usa para consumir alguma coisa livremente, e alguém começa a fazer uso do pecado para dizer: eu tenho acesso à graça aqui, o meu passaporte, eu posso deitar e rolar, eu posso pecar e fazer o que eu quiser. Não é isso, mas é para você entender que a graça, ela está acima do pecado. Mas a vergonha hipervaloriza o pecado, porque ninguém gosta de se expor. Ninguém gosta de se expor. Eu falava com um casal algumas horas atrás e falava a respeito disso. Existem coisas no relacionamento conjugal que vocês vão identificar a temperatura, até onde dá para entender onde é que está a posição de um, a posição do outro, o pensamento de um, o pensamento do outro. Mas isso vai, faz parte. Você não casou com você mesmo. Eu falava para essa pessoa: você não casou com você mesmo, você casou com outra pessoa. A outra pessoa se casou com ele. São pessoas diferentes. Então, em algum momento, a troca de ideias, ela vai existir, divergência vai existir. E eu falava assim: identifica onde está a temperatura do não dá mais para resolver. Porque onde não dá mais para resolver, vamos sentar para conversar junto. Vamos aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. Vamos compreender onde é que estão os entraves, onde estão as pedras no sapato, onde estão as barreiras. Porque a partir disso a gente começa a entender como as coisas precisam andar. Não é um apontar de dedos, não é um você é culpado, você é culpada, você está errado, você está errada. Não é isso. A gente precisa olhar a solução. A gente não quer dar vazão ao problema, não é colocar uma pedra em cima do problema, mas é exatamente como acontece quando existe um incêndio. Na hora do incêndio, o brigadista, o bombeiro, ele está preocupado em extinguir o fogo. O objetivo é extinguir o fogo. Talvez o gatilho daquele incêndio tenha sido o fio desencapado, mas o objetivo ali não é resolver o problema do fio desencapado, é resolver o incêndio. Apaga o fogo. Depois de apagar o fogo, vamos identificar onde é que está o problema e se resolve o problema. Deus levanta o profeta Jeremias para falar para Israel e dizer assim: Israel, vocês estão num baita de um incêndio e tem que apagar esse negócio. Mas Israel não conseguia compreender que o gatilho de todo aquele problema, todo aquele incêndio, era a prostituição espiritual, era a idolatria. Deixaram de olhar para Deus como sendo suprimento, como sendo fonte, como sendo renovo, e começaram a olhar, e se começava a dar atenção e vazão para outros deuses, outras imagens. Não era aquilo. E aí o Senhor fala com o profeta Jeremias, prenunciando o exílio babilônico, 70 anos de cativeiro, toda aquela história que a gente conhece. E vem o profeta Jeremias para dizer assim: vai chegar um tempo em que vocês vão entender o que é viver uma vida com um pastor. E um pastor que vai te ensinar o que você deve fazer, porque vai ter entendimento, vai ter sabedoria, vai ter conhecimento. É da parte de Deus, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. A gente lê João capítulo 10 e a gente começa a compreender o que Jesus está querendo mostrar para aqueles judeus, muitos deles que ainda não entendiam o que era essa nova aliança em Jesus Cristo. Esse apego e essa conexão à lei de Moisés e as práticas da religiosidade em detrimento do relacionamento com Deus que aquelas pessoas precisavam. E ele começa falando a respeito disso. O pastor, ele é aquele que entra pela porta. E se entrar qualquer outro que não seja pela porta, a gente viu isso pela manhã, né? Aquela estrutura meio que de uma fortaleza, meio pedras empilhadas, o cercado ali para poder proteger as ovelhas. Isso era muito comum, muito típico.
E ali somente um acesso, aquele acesso era acesso do pastor. Era para o pastor estar ali transitando com as ovelhas. Tira, bota para dentro, traz para fora, leva de volta. E aí Jesus está dizendo isso, ele está pegando exatamente esse cenário, está pegando esse contexto, está dizendo: aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por qualquer outro lugar. Assim como era comum também que ladrões, salteadores tentassem escalar aquelas barreiras de pedra, aquelas paredes de pedra, e tentavam transpor aquele cercado. Mas era o papel do pastor ficar ali naquela portinha. E aí a Bíblia fala a respeito do pastor que ficava ali na porta. E por isso Jesus disse: eu sou a porta. Ele está dizendo: sou eu que estou aqui. Ele está dizendo: sou eu que estou na entrada, no acesso. Nós vamos encontrar outras conexões espirituais que falam a respeito da porta. E aquele que sobe por qualquer outro lugar, que não entra pela porta, nós vamos entraríamos em outros detalhes a respeito. Não é o propósito para a gente, nesse momento, para a gente entender porque que ele é o bom pastor. O bom pastor é aquele que cuida das ovelhas. Cuida das ovelhas. Quando a gente lê esse texto, a gente vê pelo menos 3 figuras importantes nesse contexto, ou 4, nesse contexto. Ele fala do pastor, ele fala das ovelhas, ele fala do mercenário e ele fala do lobo. Pastor, ovelha, mercenário e lobo. E como de costume, os currais das ovelhas eram guardados pelos pastores. Isso era muito comum. Mas entende-se que para quem tinha uma condição melhor, se pagava alguém para ficar, por exemplo, à noite, ou em algum período do tempo, do dia, em algum momento, nesse recorte de tempo, alguém ficava lá. Então dá para pagar alguém? Paga alguém. Mas olha que Jesus, quando ele traz esse contexto, ele está dizendo assim: é diferente o pastor que está guardando o curral das ovelhas e o mercenário que está guardando o curral das ovelhas. Onde é que está a diferença então do pastor e do mercenário? Porque os dois estão ali na porta. Em tese, os dois estão cuidando do mesmo curral. Mas você sabe que tem uma coisa diferente quando é você, sabe? Quando é você que está cuidando. É diferente quando você cuida ou quando você pede para alguém cuidar no seu lugar. Já precisou colocar alguém para cuidar de alguma coisa no seu lugar ou fazer alguma coisa no seu lugar? É diferente quando você diz: não sou eu que vou fazer. A diferença do pastor e do mercenário, e a Bíblia diz assim, porque o mercenário, o entendimento de mercenário é exatamente esse que certamente você tem. O mercenário é aquele que está interessado no quê? Dinheiro. Não importa o que eu tenho que fazer. O mais importante em tudo isso é saber quanto eu vou ganhar, o que é que eu vou receber nisso. O que é que eu vou receber? Não interessa o que eu estou fazendo. O que significa dizer não tem amor, não tem prazer, não tem alegria no que eu estou fazendo. Não vale, não importa, não serve para nada. O que serve é o que eu vou ganhar com aquilo. Jesus toma essa parábola para dizer assim: existe o mercenário e existe o pastor da ovelha que dá a sua vida por ela. Mas tem o mercenário. E ele continua dizendo assim: e o mercenário, ele foge quando aparece quem? Esse quarto personagem que a gente falou do pastor, da ovelha, do mercenário, do lobo. Ele foge quando vem o lobo. Sabe, quem vai definir o seu caráter e a sua postura diante de Deus vai ser o lobo. Quem vai dizer quem você é em Deus é o lobo. Porque exatamente na condição de aparição do lobo, você vai saber se você é como o bom pastor ou se você é como um mercenário, com quem você se parece. Com quem você se parece.
E quando a gente começa a falar a respeito do bom pastor e falar de Jesus, é sempre muito bom falar de Jesus. É sempre muito bom a gente declarar o quanto é importante vivermos na presença dele e termos ele para nos apacentar, nos instruir, e como é importante termos ele como referência. E eu comecei falando a respeito da nossa vocação ministerial. A nossa vocação é dizer para você: olhe para Jesus, vai para casa, vai buscar ele, vai atravessar a semana, busque a ele. Seja como for, haja o que houver, não se afaste de Jesus, não se distancie de Jesus Cristo, onde você estiver. E eu digo para você aqui, como já dissemos isso para outras pessoas que já estiveram conosco, mas como está escrito, não era de nós, mas passaram. Foi um estágio, foi uma etapa, e nós entendemos todos os ciclos, estágios e etapas provenientes da parte de Deus. Mas seja por qualquer razão, em qualquer tempo e circunstância, a nossa fala vai ser em uníssono, em uma só voz, em dizer: Jesus precisa ser o centro da sua vida. Jesus precisa ser a razão da sua vida. Jesus precisa ser o motivo prioritário da sua vida. Quando você acordar, você vai precisar dele. Durante o seu dia, na travessia do dia, você vai precisar dele. Quando você for deitar, se recolher, você vai precisar dele. A nossa jornada, os nossos dias contados nessa terra vão precisar ser lembrados pelo que ele fez e como ele nos instruiu e como ele nos apacentou e como ele cuidou de nós. Senão nós vamos começar a encontrar chifre em cabeça de cavalo, olhando para a denominação que não te agrada por razão A, B ou C. Senão a gente vai começar a olhar e dizer assim: olha, eu não gosto da igreja, não gosto da denominação A, B ou C, porque ela é assim, ela é daquele jeito, ela é assada, não gosto de fulano, de beltrano, de ciclano. Não é. O que nos reúne, o que nos faz estarmos juntos aqui, é porque nós temos um pensamento em comum. Esse é o único pensamento em comum que eu posso dizer garantidamente que nós temos: Jesus é Deus. Nós precisamos dele. De tantos pensamentos, de tantas ideias, de tantas percepções da vida que temos de formas diferentes, uma nos faz congregar, uma nos faz convergir. E esse ponto de convergência se chama Jesus. Quando a Bíblia diz assim: ele veio para os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, né? João Evangelho, capítulo 1, versículos 11 e 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Ali fica muito claro que qualquer pessoa em qualquer lugar desse planeta, entendendo quem é Jesus, já se tornou um conosco. Jesus dizia: Pai, faze-os um em nós, assim como eu e tu somos um. Que eles tenham o mesmo pensamento, em uníssono, eles possam convergir, eles possam ser direcionados para um ponto em comum. E esse ponto em comum, para toda a passagem de qualquer geração, em qualquer tempo, em qualquer recorte do tempo da história, é que Jesus é o Senhor, como Jesus é o Senhor há 100 anos atrás, e Jesus é o Senhor nos próximos 100 anos, se vierem e Jesus não arrebatar a igreja antes. Ele continua sendo o Senhor. E falar de Jesus, repito, é sempre muito bom, porque nós entendemos que Ele é o pastor, Ele é o bom pastor, e Ele é a porta. E quando Ele fala que a ovelha ouve a voz de seu pastor, me leva a entender uma outra coisa. A gente precisa se colocar como ovelhas. A gente precisa se posicionar como ovelhas. Que nós temos um bom pastor, nós sabemos. O bom pastor não vai falhar. Jesus não falha. A excelência de Deus é extraordinária. Ela é inerrante. A palavra é inequívoca. Não tem erros em Deus. Mas existem equívocos e erros nas ovelhas, ou não tem? Existem erros e equívocos nas ovelhas, certamente que tem. A Bíblia fala no versículo 3: a este, o bom pastor, o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. A estes, o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Também poderíamos entrar numa
num entendimento teológico do que significa esse o porteiro. Será que seria o fato de que algumas pessoas mais abastadas colocariam porteiros, exatamente esses, os mercenários, para cuidarem desses currais? Uma outra interpretação, o porteiro seria a própria porta. A porta se abre, a porta do curral se abre. A porta do curral se abre. E falaria do próprio mestre, do próprio Messias. Ele diz assim: eu sou a porta. Eu sou a porta. E quando ele diz assim, eu sou a porta, ele está dizendo que ele também é o porteiro. E mais do que isso, o que ele traz ao nosso entendimento é que ele, sendo a porta e sendo o responsável pelo acesso ao curral das ovelhas, ele está dizendo que não tem absolutamente nenhuma outra possibilidade de alguém que não seja o pastor tomar aquelas ovelhas que a ele pertencem. Ele continua dizendo nesse texto, dizendo assim, versículo 5: todas elas vão seguir minha voz, vão ouvir minha voz, e de maneira nenhuma seguirão o estranho. Vão fugir do estranho. Vão fugir do estranho, porque não conhecem a voz do estranho. A Bíblia fala: apartai-vos de toda aparência do mal. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não dá para ficar junto no mesmo lugar. Não dá para ficar junto do lobo. Lobo não tem amizade com ovelha, nem responsabilidade de pastor. Não tem absolutamente nenhuma convergência, nenhuma associação da responsabilidade chamado pastoral, tampouco de ser ovelha com lobo, nenhuma compatibilidade. Mais adiante, versículo 9, ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá, achará pastagem. O ladrão vem para roubar, matar, destruir. Mas novamente ele fala, versículo 11, eu sou o bom pastor. E ele faz essa diferença entre ele como pastor e a figura, a ideia, a imagem do pastor e o mercenário. Porque o mercenário só está interessado na recompensa. O apóstolo Paulo, a certa oportunidade, ele diz assim: se eu prego o evangelho, eu não tenho do que me gloriar. Ele está dizendo assim: não tem recompensa no pregar o evangelho, senão a recompensa de servir bem a Deus. E essa precisa ser a nossa recompensa, exercendo ou não funções ministeriais pastorais, mas a nossa jornada em Cristo precisa nos levar a entender que a nossa recompensa é que as pessoas possam dizer: eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Lembrando ainda do apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele pregando o evangelho e espalhando o evangelho do reino de Deus, ele deixava claro para aqueles que, ou alguns deles, né, que tinham algum tipo de desprazer ou de aversão à mensagem dele, ele dizia assim: olha, ainda que você me ame menos, eu vou continuar pregando o evangelho. O apóstolo Paulo não estava nem preocupado em ser bem visto pelas pessoas, senão em ele fazer o que deveria ser feito. Isso fala de que tipo e que qualidade de ovelhas nós representamos, que tipo de ovelhas nós somos para ele. O texto de João 10 fala do bom pastor, mas fala da postura da ovelha, mas fala também do trabalho da ovelha, do papel da ovelha e a característica da ovelha, e invariavelmente a gente está falando de igreja, porque a ovelha precisa conhecer a voz do pastor. E quando eu digo da ovelha conhecer a voz do pastor, é saber que tem que fazer aquilo que é certo. Faça aquilo que é certo, porque você serve ao bom pastor, e o bom pastor a quem queremos conectar você a ele é Jesus. Não adianta a gente se preocupar em agir politicamente correto dentro da igreja, se lá fora a gente não consegue agir como a gente deveria, mas a gente se sente mais forte ou mais à vontade lá fora para fazer o que não deve ser feito porque ninguém está vendo. Mas Jesus está.
Não adianta a gente dizer que amamos ao Cristo de Deus apenas pelo fato da gente estar na igreja, apenas pelo fato e pela razão de estarmos reunidos. Não é pela decisão que nós tomamos, e ela vem dentro de nós, ainda que tenha sido até mesmo dentro da igreja, como costumeiramente acontece. É dentro da igreja, a gente entrega a vida para Jesus da igreja, o apelo, enfim. Mas não é isso que produz salvação. O texto de Romanos capítulo 10, versos 9 e 10. Se com a tua boca confessares, mas com o teu coração creres para a justiça. O que produz mudança de vida é a nossa escolha em andarmos debaixo da vontade do Pai. É fazermos aquilo que Deus espera que nós façamos, vivemos aquilo que Ele delineou, que Ele definiu para que a gente pudesse transitar. Esse é o caminho. Então não adianta alguém dizer assim, poxa, mas Ele é o bom pastor, e Ele é o bom pastor. Eu preciso olhar agora para mim e dizer assim, será que eu sou a boa ovelha então? Ele é o bom pastor, Ele não vai falhar e Ele não falha, mas será que eu sou a boa ovelha? Porque a boa ovelha é aquela que ouve a voz do seu pastor, que conhece a voz do seu pastor. Jesus deixa muito claro, ou muito clara, a diferença entre ser meramente um religioso ou ser um discípulo. Jesus diz, vocês estão lavados pela minha palavra. Ele já está quebrando um paradigma comportamental religioso do judeu, que era tomar o banho, era o banho da limpeza, da purificação. E ele deixa claro que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, é o que sai dela. Você está corrompido, já está sujo por dentro. E ele quebra esse paradigma para dizer, vocês estão lavados pela palavra. Precisa ir atrás da bacia da purificação, né? do banho da purificação, não precisa. Vocês estão lavados pela palavra. Lavados pela palavra. Além de estar lavado pela palavra, ele deixa claro que não é em ser um religioso. Ele diz assim, e vocês serão os meus discípulos se fizerem aquilo que eu vos digo. Eu digo que tem que ser feito. É o pastor, é o bom pastor dizendo, faz dessa forma. Mas como a época e como nos dias de hoje, mesmo sabendo que existe um bom pastor, existem pessoas que vão ouvir a sua voz, ou não. Isso não vai mudar o papel do bom pastor, porque o bom pastor vai continuar sendo o bom pastor. Jesus vai continuar sendo a porta. Jesus vai continuar sendo o acesso, o portal de salvação para qualquer pessoa que nele crê. Isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Mas a gente precisa olhar para dentro de nós e a gente sim precisa promover mudanças. Precisamos ouvir a voz do pastor. A ovelha não flerta com a voz do estranho. A ovelha desconhece a voz do estranho, foge do estranho, porque não flerta com essa voz, porque não se envolve, não se relaciona com essa voz, porque ela conhece muito bem a voz de comando, a voz de instrução e a voz de domínio da sua própria vida. É a voz do bom pastor, é a voz do bom pastor. Que adianta alguém então dizer, mas eu ouço a voz dele. Você ouve só a voz dele ou você conhece a voz dele? É só por ouvir ou porque você conhece? Porque por ouvir, até o diabo ouve. Por ouvir, até ele ouve. Mas o que vai fazer diferença é como nós vamos nos posicionar em ouvir a voz dele. Porque não é mais só ouvir. Eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer a voz dele. Eu preciso entender. Se a gente fosse trazer isso para a nossa rotina de vida, e eu sempre faço algumas conexões por lembrança da minha infância,
entonação de voz do pai, da mãe, como eu conhecia a dos meus pais, a entonação da voz me falava muito mais coisas do que um livro inteiro escrito. Porque eu conhecia a voz. Eu conhecia a voz da aprovação, a voz da reprovação, a voz do pode, a voz do não pode, a voz do eu estou satisfeito com você, você me decepcionou. E quando a gente está diante do nosso bom pastor, nós estamos transmitindo para ele mensagens através das nossas escolhas e comportamentos. E a gente só vai entender se a gente está indo no caminho certo. Como ovelhas que têm a sua fragilidade visual, a gente só vai entender se há segurança em continuar andando pelo caminho que a gente está andando, se a gente conhecer a voz dele. Porque se a gente não conhece, a chance de errar o caminho é muito grande. É muito grande. Mas para quem conhece a voz, sabe que está sendo conduzido, e a maior segurança que a gente pode ter é sabermos que nós estamos bem conduzidos. Bem conduzidos. Bem conduzidos. Sabe que essa é uma relação de confiança? Uma relação de confiança tão grande. Uma certa oportunidade, eu estava num determinado treinamento para desenvolvimento humano, aquela coisa toda, e dentro das atividades que foram desenvolvidas, chegou um momento, só para associar, só para comparar, chegou um momento em que as pessoas que participavam daquele treinamento, elas se juntavam e a tarefa do grupo era carregar literalmente na cabeça cada pessoa, um a um. Entende como é? Imagina que nós estamos aqui, a gente vai juntar, a gente pode até pensar em fazer isso, hein? Final, quem sabe, hein? Vamos ver a relação de confiança, como é que tá? E aí, juntando aquele grupo, então aquele grupo precisava fazer com que uma pessoa, ela fosse tirada da sua posição vertical, levantada, erguida, e passaria ali pelo grupo inteiro, um grupo lá estendido, né? Um grupo de pessoas ali juntas, até sair do outro lado e voltar de novo, ser colocado em pé, bonitinho. Se você passar por uma experiência como essa, você vai entender o que é relação de confiança. Relação de confiança. Você pode olhar assim e dizer assim, mas fizeram com você. E Deus foi generoso, viu? Que o povo não titubeou não, senão ela quer descer. Mas com todo o receio que pode haver no momento que alguém está te projetando para uma posição desconfortável, porque não é a sua posição de segurança, e você diz assim, aqui sou eu, aqui eu faço e aconteço, mas quando você se vê tão desconfortável, tão vulnerável, emocionalmente, não é nem fisicamente, mas quando você se vê depois sendo passado por 5, 10 metros, por via aérea, e você diz assim, Deus, quantos encontros, quantas conexões com Deus, porque é isso que Ele faz. Se a gente entende a sua voz, se a gente conhece a sua voz, Ele nos toma pelos braços, e o que antes era a nossa posição de desconforto, de medo, de receio, ou talvez de segurança em excesso, a gente vê que quem conduz todas as coisas é Ele, e a gente se sente rigorosamente nos braços do Pai. Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. Salmos 23, a gente falou dele na manhã de hoje. O Senhor é o meu pastor. Quanto aquilo representou? Quanto aquilo significava? O quanto representa e significa para você dizer assim, o meu Senhor é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Eu tenho uma referência. Eu tenho uma direção. Eu tenho alguém que cuida de mim. Eu tenho alguém que me instrui, que me orienta, que me conduz e me leva por pastos verdejantes. Eu entro por Ele
saio por ele e encontro pastagens, porque onde quer que eu esteja, ele está. Por isso Jesus fala, aquele que passar por mim entrará, sairá, achará pastagens. Porque o pastor está cuidando da pastagem, da ovelha. Se você está com ele, se ele está com você, quando você passa, você vai encontrar pastagem, porque ele está cuidando de você, ovelha. Ele está cuidando de você, ovelha. Por isso, Senhor, Deus, glorificamos o teu nome, Pai, porque em todas as coisas, Senhor, em todas as coisas, nós temos, Pai, o Senhor como nosso pastor. O Senhor é o nosso tudo. O Senhor é a nossa razão de viver, o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é a nossa garantia de vida, de plenitude, de vida abundante. E reforçado pelo que o Mestre, o Messias, declarou nessa parábola, dizendo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus novamente traz o entendimento do que era o pastor e de quem era o mercenário. Senhor, que o nosso coração entenda, que o nosso coração se coloque, Pai, numa posição tal que entendamos que não teremos, Senhor, nenhuma outra boa referência de vida se não for Jesus Cristo. E a nossa vida, Pai, precisa estar pautada nele, na sua palavra, na sua instrução, na sua direção. Todas as coisas precisam apontar para Jesus Cristo. Não deixa, Pai, de forma alguma, que o nosso coração, Senhor, neste lugar, nas pessoas que aqui estão conosco, nas que estão, meu Senhor, acessando, Pai, essa mensagem, compartilhando, Deus, dessa instrução nessa hora, não deixa, Pai, que nenhum daqueles que são teus se perca, porque isso foi prenunciado pelo próprio Jesus. Nenhuma das ovelhas que o Senhor o deu se perderão, porque são tuas ovelhas, e elas não se sentirão fartas pela voz do mercenário, mas sim se sentirão seguras pela voz do bom pastor. Então, Senhor, fala como pastor, fala como instrutor, fala como pai, fala como amigo. Fala, Senhor, fala aos nossos corações e aplaca, Pai, o nosso orgulho, aplaca a nossa vaidade, aplaca, Senhor, a nossa resistência, que tanto, Pai, tende a nos colocar de forma aprovada diante dos homens, mas quantas vezes estamos reprovados diante de Deus? Não nos deixa, Pai, que sejamos amigos do mundo, porque se nós formos amigos do mundo, nós seremos inimigos de Deus. Nós não queremos, Senhor, ser inimigos de Deus, porque nós temos a nossa origem no Senhor. Nós temos o nosso destino, Pai, no Senhor. O nosso lugar, ó Deus, em Ti. O nosso lugar, a nossa morada, a nossa essência, Pai, é vivermos diante do Senhor, da Tua face, da Tua presença. Não deixa que nada dessa vida, Senhor, nos seja mais importante do que andarmos diante do Senhor, porque qualquer outra coisa nessa vida é substituível. O que não se pode substituir é o amor que vem de Deus, porque o Senhor nos amou de tal maneira, Pai. Ah, Deus, mais uma vez passando por essa passagem, por esse texto, que o Senhor nos amou de tal maneira, o Senhor nos amou de uma forma incomparável. E esse é o sinal do teu amor para conosco. Esse é o sinal do teu amor para conosco. Dar o teu filho por amor de nós é declarar nele, é personificar nele o amor, porque nisso conhecemos o amor que ele deu a sua vida por nós. Por isso ele é o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida por sua ovelha. E nós somos essa ovelha. Nós somos, meu Senhor, no coletivo, nós somos essas ovelhas. E fazemos parte, meu Senhor, desse aprisco, desse curral, que está sendo guardado, meu Pai, rigorosamente pelo Senhor nessa porta. Muito obrigado, querido Deus. Em nome de Jesus, eu declaro que essa porta é a porta da sua vida. Eu declaro que essa porta
é a porta de todos os seus dias. Sob qualquer circunstância que você esteja vivendo, essa porta ela não se fecha para você. Se você entrar por ela e sair por ela, você vai achar pastagens, porque quem cuida de você está cuidando de te dar aquilo que você precisa. Quem cuida de você, quem guarda você, está cuidando de te condicionar no caminho correto, a fazer você andar da forma correta, mesmo que talvez não seja aprazível ao seu coração, mas se você ouvir a voz do bom pastor, você será como uma boa ovelha, que com confiança entregou a sua vida e confiou a sua vida nas mãos daquele que disse que era seu dono. Em nome de Jesus.